Falando de como a matemática apoia a evolução tecnológica, eu acho que essa é uma questão crucial. Muita gente hoje discute tecnologia e até soluções de capacitação de pessoas, assumindo que se ensina programação sem que os jovens tenham uma base de matemática. E a gente sabe, pelos resultados do PISA, que nós temos falhas bastante estruturais no ensino da matemática, a começar do ensino de frações, teoria dos conjuntos, que são, no fundo, base para ensino de qualquer linguagem computacional. Então, a matemática, como eu disse no início, é uma linguagem, é um exercício, né, uma forma de organizar o raciocínio, e sem essa base de formação, fica muito difícil a gente evoluir para uma capacitação mais ampla de pessoas no que se diz respeito às competências digitais. Então, ainda que a gente saiba que a evolução tecnológica vai ser a base, inclusive de recuperação econômica pós-pandemia, já era, mas vai se intensificar até porque nós aprendemos novas ferramentas por conta, do distanciamento, a gente, como país, não vai conseguir competir, e já tem rankings que mostram o quanto que a gente está atrasado do ponto de vista de proporção da população com mínima base para poder aprender as linguagens computacionais. Então, comparado com o resto do mundo, a gente é muito atrasado, mas a gente vai ficar ainda mais se a gente não fizer um esforço massivo de formação dessa base matemática, dessa mentalidade matemática e de forma ampla na sociedade. Vamos entender que a matemática ainda tem um viés muito grande de gênero e de raça. Quando a gente olha o desempenho dos nossos jovens no PISA, infelizmente, comparado com outros lugares do mundo, as meninas ficam abaixo em desempenho e as meninas negras mais ainda. Então a gente tem que fazer um esforço gigante de inclusão, porque não tem nenhuma questão genética aí. A gente vê que em outros países tem países onde as meninas vão inclusive melhor do que os rapazes no PISA. Então é uma questão cultural, uma questão que vem inclusive de se trabalhar as mentalidades matemáticas dos professores e das famílias, para que a gente coloque a matemática como uma linguagem, uma forma de pensar o mundo, e não como uma disciplina na escola. Porque é essa fluência no pensamento matemático que vai ser a base para que a gente consiga fazer um esforço efetivo no país de tirar o atraso, nessa questão de formação de competências digitais. Quando a gente olha para o mundo do trabalho e a gente vê aí depoimentos de vários CEOs em empresas que estão com um chamado urgente de transformação digital, tudo no final esbarra em pessoas. E a gente não vai conseguir, de uma hora para outra, num passe de mágica, só com cursinhos de programação, conseguir fazer a mudança na capacitação desses profissionais e futuros profissionais, se a gente não olhar para a matemática como a base, da formação, da qual, todos os jovens precisam estar, na qual todos os jovens precisam estar inseridos. Então, a matemática é um motor crucial para que a gente consiga avançar de forma consistente, tirar o nosso atraso como país em relação ao resto do mundo, no que diz respeito à evolução tecnológica. E a gente não está falando de coisa complexa aqui, a gente está falando de saltos bastante significativos que a gente pode dar, garantindo que os nossos jovens aprendam frações, teoria dos conjuntos, relação entre variáveis, questões básicas, mas que são cruciais para que lá na frente eles consigam desenvolver linguagens mais sofisticadas e incluindo programação, que é a base aí para que a gente consiga formar os profissionais que vão conseguir promover as mudanças que as organizações precisam para melhorar a produtividade e para serem mais competitivas. Neste último bloco, em como a matemática apoia a evolução tecnológica, eu gostaria de falar de algumas experiências também do nosso centro em São Carlos. Em particular, eu gostaria de falar de 3 experiências. A experiência de um workshop que fazemos com a indústria, a experiência de um centro que nós criamos em colaboração com outros centros da cidade de São Carlos, que nós chamamos de Eduscar, que é uma maneira de
a universidade apoiar o ensino básico e as escolas municipais e estaduais. E uma terceira atividade coordenada pelo SEMEAI, que é a busca ou o incentivo à participação de meninas nos cursos de ciências exatas. Sabemos que a participação feminina em cursos de ciências exatas é pequena. A atividade do SEMEAI tenta encorajar as meninas das escolas públicas de São Carlos a participarem de atividades do centro. Com esse objetivo, o SEMEAI oferece um curso de verão onde as alunas podem propor e pensar num problema, planejar a sua solução e desenvolver aplicativos utilizando ferramentas de matemática, estatística e computação. Uma outra atividade que o SEMEAI desenvolve com o objetivo de aproximar a academia da indústria é uma ideia que trouxemos originalmente da Universidade de Oxford, onde organizamos workshops em que a indústria vem até a universidade, apresenta problemas, nós juntamos os acadêmicos e alunos e durante um tempo eles se dedicam a resolver esse problema, entender esse problema e devolver soluções para os projetos das indústrias. Começamos em 2013, em princípio apenas o Instituto de Matemática de São Carlos, e mais recentemente o INPA juntou-se a nós no desenvolvimento dessa atividade e realizou o 7º workshop recentemente no Rio de Janeiro. Estamos programando o 8º workshop para março de 2022, a ser realizado na cidade de São Carlos, num misto de virtual e presencial. Mais uma atividade que eu gostaria de apresentar para vocês e que estamos envolvidos é uma tentativa de incluir o ensino público de São Carlos nas atividades do centro e dos centros de pesquisa da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos. Esse centro nós chamamos de EDUSCAR e ele tem promovido atividades academia, ensino público, tanto estadual como municipal, no sentido de melhorar a qualidade do ensino básico e fundamental. Uma das atividades do EDUSCAR é acompanhar muito de próximo uma escola municipal do ensino municipal de São Carlos. Outra atividade que nós estamos desenvolvendo para o pós-pandemia é o treinamento de professores da rede municipal para o domínio das ferramentas do Google for Education. Como todos sabem, de repente, esses professores tiveram que se acostumar a usar ferramentas de ensino à distância e nós, através do SEMEAI, da professora Kalinka, estamos oferecendo treinamento aos professores da rede municipal. E aí, Peter, como é que a matemática apoia essa evolução tecnológica? Olha, ela apoia de diversas formas. Então, a primeira eu acho que é a base, que é o desenvolvimento das novas tecnologias. E eu quero dar um destaque especial para o Brasil. O Brasil, ele usa muito tecnologia, mas ele não desenvolve tanta tecnologia proprietária. E se o país não tem tecnologia proprietária, ou seja, desenvolvida aqui no nosso território, a gente não consegue ser tão competitivo assim no cenário econômico. E para que isso aconteça, a gente vai precisar, sim, de pessoas bem formadas em mentalidades matemáticas para que a gente consiga as inserir dentro desse novo contexto. E veja, eu estou usando novamente mentalidades matemáticas e não propriamente uma formação em faculdade, um curso específico ou uma programação. Hoje, se a gente for ensinar programação para algum aluno, muito provavelmente ele vai terminar o curso já numa outra perspectiva, numa programação nova. Exemplo, se hoje um aluno entrar hoje no curso de graduação em Ciência da Informação, Ciência da Computação, Sistema da Informação, e no primeiro ano ele aprender a programar, por exemplo, em Java, no 4º ano, muito provavelmente, aquele conhecimento que ele teve técnico em programar em determinada linguagem
já estará superado por outro. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a base propedêutica. Como pensar matemática? Porque é isso que vai fazer com que eu consiga encaixar as diversas outras formas de tecnologias baseadas nesse tipo de pensamento nessas pessoas. Assim como a gente teve, num tempo muito recente, grandes escolas corporativas no Brasil e no mundo também, e até a própria construção do Sistema S baseado em educações técnicas, o que muitas empresas já estão fazendo, essas empresas mais jovens, é a criação de polos educacionais internos. Ela pode nem dar o nome de escola corporativa, mas que existe uma espécie de educação corporativa interna, onde ela funciona como uma atualização daquilo que vem de novo, né? Seja do ponto de vista de finanças, seja do ponto de vista tecnológico, especialmente. Isso só tem a se intensificar. Então, por isso que a gente precisa ter, além da base, mas também na universidade, esse desenvolvimento da mentalidade matemática, sem o qual a gente não vai conseguir, de fato, dar passos largos e sustentáveis no Brasil em relação ao que é e será a nova economia. Sem dúvida, Vitor. Realmente a gente precisa caminhar e avançar nessa frente, né, de mentalidades matemáticas, que acho que você fez uma distinção importante. Não necessariamente uma formação acadêmica com essa perspectiva, mas uma atitude perante a matemática, de abertura, de poder fazer esse raciocínio lógico, de ter curiosidade, a gente fala em educação. Não é isso? Exatamente. Hoje, as pessoas, e principalmente as novas gerações, geração Z em diante, elas já nascem com uma espécie de propensão ao que a gente chama de autodidata. E elas aprendem coletivamente, elas aprendem em fóruns na internet, elas aprendem em grupos de Facebook, grupos de redes sociais. Então, olha que loucura, né? Porque essas pessoas estão conseguindo aprender conjuntamente, às vezes por teste e erro, mas estão aprendendo dessa forma. É muito diferente do que a gente via e pensava do que era de fato um ensino. E veja, se a gente não tiver matemáticos influenciadores, digamos assim, ou seja, aqueles matemáticos, as pessoas com mentalidades matemáticas, para aparecer mais para a sociedade, de falar mais, de ter mais cientistas na sociedade falando, a gente corre uma série de outros riscos que a gente nem está colocando aqui, que é a da desinformação. Porque a desinformação ela é tão rápida quanto a informação de qualidade. Então, se for para a gente concluir aqui, a gente vai precisar cada vez mais de uma atitude matemática também para divulgar essa cultura, essa informação para todo o seio da sociedade. Bom, Vitor, fechamos com chave de ouro com essa sua última fala. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Jane. Conte comigo para qualquer coisa que o Siddhartha for fazer. Eu parabenizo o Instituto, que sem sombra de dúvidas, Mentalidades Matemáticas vai ser um sucesso. Muito obrigada. Também aproveito aqui para agradecer a Carolina e o José Cominato, que enriqueceram tanto esse debate. Espero que todos vocês que acompanharam essa nossa conversa até agora tenham aprendido alguma coisa e tenham levado essa reflexão sobre como a matemática faz parte de nossas vidas, de suas vidas e como essa nossa relação. Se não for boa, é hora de resgatar para que a gente possa caminhar daqui para frente.